A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Estamos chegando para ficar com você nesse momento de reflexão, nesse momento de oração, neste momento de encontro com Deus, onde nós vamos abrindo o nosso coração para a graça divina, para fazer exatamente aquilo que Jesus nos ensina. Se você ainda não segue a nossa página no Facebook, se você ainda não é inscrito no nosso canal no YouTube, faça isso agora sem demora, tá bom? Não perca tempo não. Comece a seguir o nosso canal, a nossa página, a receber os nossos conteúdos da comunidade Mariana Boa Semente, que com certeza vão ajudar a você, a sua família, nessa relação com Deus, na relação uns com os outros, enfim, a viver melhor como Deus nos conduz, à luz do Espírito Santo de Deus. Este é o objetivo. E aí a vida fica melhor, a família fica melhor, o mundo fica melhor. Abraçamos a você, querido irmão, querida irmã, que nos acompanha fielmente, ou talvez pela primeira vez, através da Rádio Cultura de Quixadá, Rádio Cultura FM 102.1, a rádio da Diocese de Quixadá, a Rádio do Bem. Você que é ouvinte da Rádio Cultura deve interagir conosco através do telefone WhatsApp 88-998378192. Repetindo, 88 é o código de área, 998378192 é o telefone, é o WhatsApp da Rádio do Bem. Mande sua mensagem de texto, sua mensagem de áudio e vamos nos conhecer, né? E vamos nos ajudar, vamos partilhar a vida, e é bom saber de onde você nos escuta, sua cidade, seu bairro, o que é que você costuma fazer ouvindo o Breviário da Confiança. Um abraço carinhoso a você que já está conosco ao vivo pelo Instagram, querida Luizinha, Renata, Alexandra, Cleidivana, Maria, a nossa querida Geliseuda, Yasmin, como é que você está, Yasmin? Alessandro, então todo mundo que está conosco agora através do Instagram ao vivo, receba o nosso abraço, o nosso carinho, é muito bom contar com a sua presença aqui conosco, tá bom? E você que já está aqui, é hora de trabalhar, vamos enviar o convite, envie o avião da confiança para muitas outras pessoas. Já fez isso hoje? Quantas pessoas você já convidou para o Breviário da Confiança de hoje? Hein, Luciana? Já foi chegando e convidando? Vamos fazer isso, né? Estamos caminhando já na segunda metade do primeiro mês deste ano e é importante que nós abracemos a nossa missão como evangelizadores, convidando outras pessoas para essa amizade com Deus. Eu e você temos que crescer na amizade com Deus, mas também atrair muitas outras pessoas para este caminho que é o único caminho de felicidade. O único caminho de felicidade, você sabe isso, não é, Cristina? É viver com Deus em amizade. Este é o único caminho da verdadeira felicidade. Viver com Deus em amizade. Você concorda, Ítala? Hein, Luciana? Diga aí, é ou não é? Então, este é o objetivo do Breviário da Confiança. Nos fazer crescer na amizade com Deus. Compreendermos a importância da nossa relação com Deus. Ter uma vida conduzida por Deus. Então, você que já chegou, chame outras pessoas, envia o avião da confiança agora, sem demora, tá bom? Vamos lá, vamos trabalhar, vamos evangelizar. Ivone, mãos à obra, Ivone, seja bem-vinda, querida. Vamos evangelizar, chamar mais e mais pessoas para Deus. E vamos entrar em oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo,
fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Unindo nosso coração ao de Nossa Senhora, adoremos a Jesus presente junto a nós. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Estenda a sua mão na direção deste sacrário, mesmo você estando talvez tão distante, mas acompanhando esta transmissão. Apresente a Jesus agora toda e qualquer preocupação, coloque, qualquer que seja ela, no seu sagrado coração. Você pode até dizer: Jesus, coloca no teu sagrado coração esta minha preocupação. Jesus, coloca no teu sagrado coração esta minha aflição. Jesus, coloca no teu sagrado coração esta minha apreensão. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Nos aproximemos mais e mais de Nossa Senhora, sempre, agora, em toda hora. Sinta a presença de Nossa Senhora junto a você. Acredite, mesmo que você não sinta, mesmo que você não perceba, creia, acredite. Ela está conosco, ela cuida de nós, porque Jesus confiou a ela esta missão. Ele disse a ela: eis aí o teu filho. Se as mães, de um modo geral, têm todo um zelo, uma ternura, um carinho, uma responsabilidade pelos seus filhos, não só enquanto crianças, mas até na vida adulta, você e eu podemos imaginar o zelo de Nossa Senhora por nós, esta Mãe perfeitíssima, esta Mãe Santíssima. E ela que nos disse: fazei tudo o que Ele vos disser, com certeza viveu essa palavra na sua vida. E se Jesus disse, e Jesus disse, está na palavra de Deus: eis aí o teu filho. Nossa Senhora nos acolhe como filhos e cuida de nós. Tomemos posse deste grande presente. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos de alcançar as promessas de Cristo. Amém. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Clame o Espírito Santo, unindo o seu coração ao de nossa Mãe Santíssima. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Quanto mais você estiver se sentindo hoje fraco, fraca, desanimado, aflito, abatido, sem forças até para rezar, diga: vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, Maria e José, nossa família vossa é. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos.
Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Breviário da Confiança deste dia 18 de janeiro. Em oração, em atitude de evangelização, convide outros irmãos. Faça isso agora. Compartilhe, envie o avião da confiança nos seus grupos de família, de amigos, de trabalho, nas diversas redes sociais. Chame mais alguém, faça o bem. Em oração, na evangelização. Breviário da Confiança deste dia 18 de janeiro, o tema de hoje, a doença. A doença, olhada pelo prisma da fé, não é um mal. Deus a permite para o nosso bem, para a salvação de nossa alma. Fere o corpo para que não morra a alma. Ela nos oferece grandes vantagens. Separa-nos dos loucos e pecaminosos prazeres do mundo. Abate o corpo, que é sempre instrumento do pecado. Afasta-nos das criaturas, da dissipação e de muitas faltas graves. Faz-nos pensar na eternidade e na loucura das vaidades humanas. Quantas desilusões do mundo num leito de dores. Saber aproveitar as lições da enfermidade é receber uma multidão de graças escolhidas do céu. São Francisco de Assis, em vez de se queixar na doença, exclamava, cheio de gratidão: Senhor, os sofrimentos que me enviais são aos meus olhos incomparáveis tesouros. Agradeço a vossa misericórdia infinita que me castiga neste mundo para me poupar na eternidade. A doença é um purgatório antecipado e mais eficaz e proveitoso do que o outro pelo qual teremos de passar. Porque os méritos do sofrimento neste mundo, pelo sangue de Jesus, pelos do sangue de Jesus Cristo, são de um modo incomparável para resgate de nossa dívida de um grande valor. Neste mundo, disse Santa Catarina de Gênova, as pessoas doentes acham o purgatório no seu próprio corpo. Por que não aproveitar a doença para a expiação, menos dolorosa e mais fácil e eficaz de nossos pecados, tão grandes e numerosos? Uma página breve, mas que exige uma longa reflexão. Não só aqui durante este dia, este momento aqui no Breviário da Confiança, mas durante toda a nossa vida. Eu e você precisamos parar para refletir sobre isso. Por isso preste muita atenção, Alânia, Augusto, Verônica, Márcia. Fique bastante atento, Linéia, Vicentina, querida Ednarda, Veroneide, Thalita, Eugênia. Você que está nos acompanhando sempre, você que está nos acompanhando pela primeira vez, fique bem atento, porque este é um tema que precisa realmente de uma boa reflexão.
E essa reflexão só pode ser feita à luz do Espírito Santo, com auxílio da graça de Deus, não simplesmente com a nossa inteligência, com a nossa razão. Por isso, exatamente por isso, o Monsenhor Ascânio começa dizendo que a doença olhada pelo prisma da fé, preste bem atenção, a doença olhada pelo prisma da fé, aos olhos da fé, não é um mal. É claro que de um modo mais imediato, aos olhos da carne, à luz da razão, de uma forma mais rápida, menos refletida, a doença é uma coisa ruim. Elane, você pode concordar comigo. De um modo mais imediato, ninguém vai dizer que adoecer é uma coisa boa, que adoecer faz bem. Mas aos olhos da fé, presta atenção, Evandro, à luz da fé, nós podemos e devemos ter uma compreensão diferente da doença e chegar a essa conclusão de que, aos olhos da fé, ela não é algo ruim, ela não é um mal, ela chega a ser um grande bem. Por isso que a gente precisa rezar, por isso que antes da gente começar a ler o texto do breviário, a refletir com você, a gente reza. Por isso que antes de começar o dia a dia, eu e você precisamos rezar. Meu irmão, minha irmã, Rosane, presta atenção. A primeira coisa do dia que eu e você devemos fazer é rezar para que a gente consiga ver aquele dia, viver aquele dia à luz da fé, porque senão a gente não aguenta, senão a gente não dá conta mesmo, inclusive diante de situações de doenças que a gente precisa enfrentar, com as quais a gente precisa lidar. É preciso olhar a vida, é preciso olhar a doença, olhar a dificuldade, olhar o problema pelo prisma da fé, iluminados pela fé. E aí a gente vai chegar à conclusão de que aquilo que nos parecia simplesmente algo terrível não é um mal, mas que Deus permite para o nosso bem. Você sabe, tudo o que acontece na minha vida e na sua, entende, Ana Carla? Está sob a permissão de Deus. O nosso Deus é um Deus soberano, é o Deus que tudo governa e tudo governa para o nosso bem. Permite coisas boas, mas permite também coisas que são desagradáveis, acabam se tornando boas, como a própria doença, mas que são desagradáveis. Mas permite para o nosso bem. Nós não podemos achar que nada nesse mundo possa acontecer sem a permissão de Deus. Nós não podemos compreender, em grande parte das vezes, como é que Deus permite isto ou aquilo. Mas nós precisamos acreditar que misteriosamente tudo que nos acontece está sob a permissão de Deus. Nós podemos entender até aquelas coisas ruins que nos acontecem porque provocamos de alguma forma, pela nossa falta de cuidado, pelos pecados que cometemos. Até isso está sob a permissão de Deus, porque Deus nos permitiu a liberdade. Você entende? Seja de uma forma direta ou indireta, tudo está sob a permissão de Deus. E hoje o Monsenhor Ascânio está dizendo que Deus permite a doença para o nosso bem. Mas para quê? Mas como assim? Daiane, você pode estar se perguntando, mas como assim? Como é que Deus pode permitir que eu adoeça? Como é que Deus pode permitir que uma pessoa, talvez até que eu ame muito, que eu goste muito? Como é que Deus pode permitir que tantas pessoas que nem sequer eu conheço venham a adoecer por algo bom, para o nosso bem? Sim, para a salvação de nossa alma. E aqui, Gerdson, é muito importante você lembrar disso, e cada um que está conosco
agora aqui no Breviário da Confiança. É importante que a gente lembre que nós somos feitos por Deus, nós somos criados por Deus em um nível de altíssima complexidade. Nós somos mesmo a obra-prima de Deus. E na nossa realidade, na nossa integridade, na nossa complexidade, nós temos corpo e alma entranhados. Nós não somos nem só corpo, como os animais que não têm alma, nem nós somos só uma realidade espiritual, como os anjos, mas nós temos essa realidade integrada. Nós somos corpo e alma. Corpo e alma. O problema é que muitas vezes nós esquecemos que temos uma alma e achamos que somos meramente animais, que temos só corpo. Nós podemos, com sinceridade, reconhecer isso. Quantas vezes, na prática, vamos ser sinceros, a gente se preocupa com essa dimensão espiritual, a gente se preocupa com a nossa alma. Na grande maioria das vezes, em grande parte do dia, nós estamos cuidando do nosso corpo, desta realidade importantíssima, queridíssima por Deus, que nos foi dada por Deus, que foi ainda mais redimida, santificada, abençoada quando Deus se fez carne, quando Deus assumiu o nosso corpo, a nossa humanidade, mas que não é a nossa única realidade. Nós precisamos sim valorizar o nosso corpo, sim. Como é que você vive se você não comer? Como é que você vai andar por aí sem se vestir, né? Então, são realidades importantes, necessárias, mas não únicas. Essa é a questão. E se eu e você não nos damos conta disso, Deus sim. Deus sabe que essa nossa realidade que nos encaminha para a eternidade, que permanece após a morte, a nossa alma. Então, se eu e você não valorizamos, Deus valoriza muito essa nossa outra realidade, que está diretamente ligada à eternidade. Porque você sabe, quando eu e você morremos, pelo menos por um tempo, não de uma forma definitiva, mas pelo menos por um tempo, o nosso corpo será sepultado. Mas a nossa alma irá para a eternidade. Para uma eternidade feliz ou para uma eternidade desgraçada. Deus está atento a isto. Deus não tem essa limitação que eu e você temos de esquecer disto e de pensar só no nosso corpo. Deus pensa no nosso corpo? Sim. Deus pensa nas necessidades que nós temos neste tempo, nesta realidade? Sim. Mas Deus vai além. E se Ele tiver que permitir um mal para o nosso corpo, em vista de um bem para a nossa alma, Deus não pensará duas vezes. Por puro amor, por pura misericórdia. É a partir dessa compreensão que nós vamos entrando nessa reflexão. Eu tenho certeza que eu e você faríamos isso com um filho, com uma filha, em vista de um bem maior. Se você pudesse e precisasse privar um filho, uma filha, de um determinado bem, para que ele não caísse em um grande mal, mesmo que isso lhe entristecesse no primeiro momento, mesmo que isso lhe fizesse sofrer no primeiro momento, você faria isso. Porque você, ao contrário talvez do seu filho, da sua filha, criança ou jovem, sem uma compreensão mais ampla da vida, pela sua experiência, você diria, é melhor que ele chore agora, é melhor que ele sofra agora, mas que ele possa sorrir mais adiante. É melhor que ele passe por esse sofrimento agora, mas para que ele seja feliz mais tarde. Talvez até você já tenha feito isso com o filho, com a filha, privando de alguma coisa que poderia ser um grande mal para ele, se ele não passasse por aquela privação, se ele não passasse por aquele sofrimento. Então, por isso que Deus permite a doença para o nosso bem, para a salvação da nossa alma. Por isso que Deus fere o corpo para que a alma não morra.
A doença, meu irmão, minha irmã, ela nos oferece grandes vantagens. Este é um ensinamento que hoje o Monsenhor Ascânio vai trazer para nós. E aí eu quero falar para você que talvez esteja passando por um momento de enfermidade. Você que talvez esteja doente ou esteja tendo que lidar com a pessoa que está doente. E nós somos tentados muitas vezes a fazer isso com abatimento, com desespero, com tristeza, com questionamento. Mas por que isso está acontecendo? E hoje eu e você vamos entender quais as vantagens da doença. Olha só que coisa incrível. Existem vantagens na doença. Volto àquilo que dizíamos no começo, e foi assim que o Monsenhor Ascânio começou hoje. A gente só vai encontrar vantagens na doença aos olhos da fé, iluminados pelo Espírito Santo. Então vamos deixar que Ele nos ilumine agora e nos faça descobrir essas vantagens. Primeira vantagem da doença é numerada hoje aqui pelo Monsenhor Ascânio. Presta atenção e vai chamando mais gente para essa conversa. Vai ser uma conversa boa, já está sendo, é ou não é, Josiane? Já está sendo uma conversa boa, vai se tornar melhor ainda. Chame mais gente para conversar com a gente. Primeira vantagem da doença, a luz do Espírito Santo. Grandes vantagens. Separa-nos dos loucos e pecaminosos prazeres do mundo. Alguém que está doente acaba sendo separado do ritmo, tantas vezes louco, pecaminoso e prazeroso do mundo. Pelo menos de um modo geral é assim. Quando você está com plena saúde, você está livre e solto para fazer o que quiser. Muitas vezes o que não deve. Muitas vezes o que Deus não quer. Você usa a sua saúde, eu uso a minha saúde, a minha liberdade, tantas vezes para a maldade. É ou não é verdade? É verdade. E quando a gente adoece, a gente para, não é? Você pode imaginar assim, vamos imaginar a figura de um carro desenfreado. Você pode imaginar, Rodney, o estrago que um carro desenfreado pode fazer. É ou não é? Bate numa coisa, atropela a outra, machuca muita gente e machuca inclusive quem está dentro pelos desastres que podem acontecer. Imagina que o combustível deste carro é a saúde. E se este combustível é tirado, o carro para. Esse carro desenfreado, que estava atravessando os sinais, que estava correndo grandes riscos e fazendo grandes estragos, este carro para, porque o combustível dele, a saúde, nesse exemplo, foi tirado. Às vezes Deus precisa fazer isso para que esta nossa vida desenfreada tenha um freio. A doença muitas vezes vai ser esse freio. Vai ser essa realidade que nos separa para um tempo necessário de reflexão, nos separa das loucuras, dos pecados, dos prazeres do mundo, abatendo o nosso corpo, que tantas vezes se torna instrumento do pecado. O meu corpo e o seu, Fátima, deve ser um instrumento do bem, como foi o corpo de Jesus, Deus encarnado. A palavra diz que por onde Jesus passou, ele fez o bem, mas nem sempre isso acontece comigo e com você. Quantas vezes o nosso corpo é instrumento do pecado? E a doença vem exatamente para nos parar, para segurar esse instrumento que está causando estragos na minha vida e na vida de muita gente. Nós podemos pensar em um exemplo que ilustra muito bem essa situação. Como que a doença é capaz de nos afastar das criaturas, daquilo que está nos distanciando de Deus, como a doença é capaz de nos afastar de muitas faltas graves.
Eu vou partilhar com você esse exemplo que ele ilumina muito esta vantagem da doença. Estas vantagens, porque são muitas da doença. Por exemplo, nos fazer pensar na eternidade. Quanta gente começa a pensar que pode morrer, ou pelo menos a lembrar disso, porque na prática todo mundo sabe que vai morrer. Mas quanta gente começa a pensar na morte quando adoece? E pensando na morte, pensa na vida após a morte. Quantas vezes eu e você, a sangue frio, digamos assim, com saúde, vivendo para cima e para baixo, pensamos na eternidade? Hein, Cláudia? Hein, Maria Lúcia? Pensamos muito pouco, não é? Até porque a gente tem muita coisa para fazer. A vida é um corre-corre. A gente está de um lado para o outro, feito louco. Então, o nosso tempo para pensar na eternidade é muito pouco. A doença nos ajuda a pensar na eternidade. E também nos faz perceber como tantas coisas que nós damos tanto valor, na realidade valem tão pouco. Às vezes a gente investe a vida em determinadas coisas. Por exemplo, na questão da estética, do status social, de reconhecimentos, de elogios, a renda financeira. São coisas que têm o seu valor, mas às vezes são supervalorizadas por nós. E quando a gente adoece, a gente só quer ficar bom. Se a gente tiver que trocar a saúde, né, por aquela rugazinha a mais ou a menos com a qual a gente estava tão preocupado, com aquela questão estética, aquela roupa mais ou menos bonita, isso começa a ficar tão pequeno, a gente quer ficar bom. A gente começa a perceber que o dinheiro não tem o valor que a gente achava que tinha. Porque você se vê naquela condição, talvez até você tenha um dinheiro suficiente, tenha talvez até uma boa condição financeira, mas você quer ficar bom. Você se dá conta que aquele corre-corre em busca do dinheiro é sem sentido. A doença ajuda você a pensar nas loucuras das vaidades humanas. Está ou não naquela posição, receber ou não aquele elogio, aquele reconhecimento, isso começa a se tornar tão pequeno. Nosso orgulho, uma mágoa talvez alimentada contra alguém. Naquela situação de doença, você vê como aquilo é pequeno. Percebe que a doença ajuda a clarear muito a nossa compreensão destas realidades e nos abrir para a realidade da eternidade. Isso aconteceu com um homem chamado Inácio. É uma história que talvez você conheça, a gente já falou outras vezes aqui no Breviário da Confiança. O Inácio era um jovem, como tantos jovens que talvez você conheça, como o jovem que você seja hoje. E o Inácio, ele era da farra. Você conhece algum jovem da farra? Pois muito bem. O Inácio era da gandaia, era da farra. Festas, bebidas, orgias, muitas mulheres. Era um jovem de vida desenfreada, igual aquele carro que eu falei. Se estragando e estragando muita gente. Esse era o Inácio, o jovem Inácio. Ele tinha uma profissão. Ele era soldado. Um soldado estragado, né? Um soldado desregrado. Um soldado entregue a uma vida de pecado. Este era o Inácio.
E em uma ocasião, numa batalha, ele era soldado, numa batalha, ele foi ferido gravemente. Um ferimento quase de morte. Ficou doente. Foi ferido gravemente. E o Inácio, aquele jovem desregrado, desvairado, entregue ao pecado, aquele soldado desgraçado, ficou adoentado. E foi ter que ser cuidado em um hospital. Você sabe, os hospitais, as faculdades, tanta coisa boa que a gente conhece, começaram através da igreja. Os primeiros hospitais foram organizados pela igreja. E aquele hospital onde o jovem soldado Inácio, gravemente ferido, foi hospitalizado, ele tinha freiras que cuidavam dos doentes. E a irmã enfermeira, né, que ficou responsável lá por aquele doente, aquele jovem doente, aquele soldado ferido gravemente, ela sabiamente colocou lá do lado do leito dele um livro que falava da história dos santos. Então, doente, né? Não tinha o que fazer, estava ali acamado, querendo sobreviver, então ele passava o tempo a ler. Se ele tivesse naquela vida desenfreada dele, na gandaia, nas orgias, nas farras, que tempo ele ia ter para ler? E talvez se fosse ler, o que é que ele iria ler? Talvez ver pornografia, né? Enfim. Mas ali deitado, abatido, doente, com risco de vida, pensando na vida, ele começou a ler a história dos santos. E ele foi ficando impressionado com os feitos, com as atitudes, com a vida daqueles homens, daquelas mulheres. E ele começou a se sentir desafiado. E ele dizia, se eles conseguiram fazer isso, eu consigo também. Se eles conseguiram fazer tantas coisas boas, eu consigo também. Então aquilo foi mexendo com ele, graças à doença. Você está entendendo? Está entendendo? A irmã viu que ele estava tomando gosto e botou um outro livrinho abençoado lá, chamado A Lenda de Ouro. E era um livro que falava da história de Jesus. Aí foi a gota d'água. Aí quando ele começou a comparar aquela vida desgraçada que ele tinha, sem futuro, cheia de prazeres, cheia de coisas, entre aspas, boas, gostosas, mas sem futuro, sem fruto. Porque você sabe, uma vida assim, ela traz um prazer momentâneo, mas depois vira ressaca, vira vazio, vira tristeza. Quantas pessoas podem testemunhar isso? Depois de uma noite de farra no outro dia, o que é que sobra? Ele foi comparando a vida dele com a de Jesus. Coisa que eu e você, Eliúde, temos que fazer todo dia. Todo dia eu e você temos que fazer o que o Inácio fez, comparar a nossa vida com a de Jesus. Que frutos, que futuro, que sentido está tendo a minha vida quando eu comparo com a vida de Jesus? Que tanto bem fez e que trouxe o bem infinito do céu para toda a humanidade. Às custas de uma vida doada, às custas de renúncias, às custas de sacrifício, abraçando o sofrimento, fazendo dele um oferecimento. Então, o jovem Inácio resolveu, então, imitar a Jesus. Ele disse, olha, vou mudar de vida. Quando foi que ele tomou essa decisão? No leito da doença. Doente gravemente. Ele disse, eu agora não vou mais ser um soldado do mundo para lutar pelo reino do mundo. Eu vou ser um soldado de Cristo. Olha que maravilha.
Vou batalhar pelo reino dos céus. E ele começou a fazer isso já ali, no leito da doença. Ele começou a entender, porque ele olhou para a vida de Jesus, e ele começou a entender que o sofrimento poderia se transformar em oferecimento. Ele entendeu, lendo a história de Jesus, que Jesus nos salvou na cruz. Que foi através do sofrimento que Jesus trouxe a salvação. E aí o Inácio ele foi entendendo muita coisa. Doente. Na gandaia ele nem pensava nessas coisas, mas ali, lendo a história dos santos, lendo a história de Jesus, freado pela doença, abatido pela doença, ele foi tendo essa compreensão. Ele foi vendo que a doença era uma purificação. Ele foi vendo já o quanto ele estava se tornando melhor pelaquela doença. Aí ele começou a ir além. Olha o que é que ele chegou a fazer. Ele tinha que fazer uma cirurgia por conta do ferimento da batalha. Gente, mas você vê, isso é graça de Deus, viu? Isso é graça de Deus, né? É Deus que dá a graça e a pessoa chega a esse ponto. Mas é um processo. Maria Lúcia, calma. A gente chega lá, calma. Olha o que é que o Inácio fez. Ele chegou para o médico e disse, olha, eu tenho que fazer essa cirurgia. Mas eu quero que o senhor faça essa cirurgia sem anestesia. Você entendeu? Por quê? Porque ele queria experimentar um sofrimento maior. Lembrando de Jesus na cruz. Tanto para que acontecesse uma purificação maior nele, como para que ele pudesse oferecer, como Jesus fez. Veja que os santos chegavam a essa compreensão, por isso que hoje nós temos esse exemplo de São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ao invés de se queixar da doença, diz o Monsenhor Ascânio hoje, ele tinha gratidão a Deus pela doença. Sabe que São Francisco morreu muito doente, bem doente, nem conseguia mais enxergar. São Francisco dizia, muito obrigado, meu Deus, pelos sofrimentos que o Senhor está me enviando. Eles são incomparáveis tesouros. Eu agradeço a vossa misericórdia que me castiga neste mundo para me poupar na eternidade. Percebe? Este Inácio, que eu estou contando a história dele, se tornou um dos maiores santos da nossa igreja. Quando ele saiu do hospital, quando ele ficou bom, que ele saiu do hospital, ele foi logo no santuário de Nossa Senhora. Colocou lá as espadas, as armas, tudo que ele tinha como soldado, para dizer, eu agora vou defender outro rei. Que Nossa Senhora, estou entregando isso aqui tudinho para a senhora, porque agora eu sou soldado de Cristo. Aí sabe o que ele fez? Você sabe que ele tinha que se preparar, né? Para ser um novo soldado. Ele foi para o meio do mato. Isso mesmo, foi para o meio do mato, para um lugar assim deserto, só para rezar, ler a Bíblia e crescer nesta intimidade com Deus, nesta amizade com Deus. Você sabe quando para um soldado se preparar para a batalha, ele tem que ir para um local de treinamento, não é assim? E aí ele vai aprender a usar as armas, as estratégias de batalha, etc. Pois bem, o Inácio foi para um outro lugar de preparação, chamado oração. Se tornou um dos maiores santos da nossa igreja, Santo Inácio de Loyola. Mas não parou nisso. Veja que olha o que Deus faz com a vida de alguém, Romilda. Ele acabou fundando uma das maiores congregações religiosas da nossa igreja. Você já deve ter ouvido falar. Eles são chamados de jesuítas e enviados mundo afora para conquistar corações para o reino dos céus. Que é o nome de um jesuíta que tenho certeza que você conhece, que é filho espiritual daquele jovem desgraçado que se tornou um grande santo quando foi ferido, abatido. Um grande jesuíta que eu e você conhecemos e somos muito gratos
a Deus por ele. Sabe o nome dele? Francisco. O Papa Francisco. O Papa Francisco é jesuíta, é fruto daquele soldado do Inácio. Graças a uma doença. Graças a um ferimento de batalha. Que maravilha, não é, gente? Então, você vê que o que está aqui é verdade pura. Aos olhos humanos, assim, sem rezar, a gente estranha isso que o Monsenhor Ascânio está dizendo, mas é a pura verdade. Quantas desilusões do mundo no leito de dores. Saber aproveitar as lições da enfermidade é receber uma multidão de graças escolhidas do céu. E aqui tem um outro ponto. A gente vai procurar mesmo de uma forma abreviada, até porque em outros momentos aqui do Breviário da Confiança a gente já se demorou nisso. Você pode até procurar aí na playlist, ali o início de novembro, boa parte do mês de novembro, em torno ali do dia de finados, a gente se demorou muito nessa reflexão, que é retomada hoje aqui pelo Monsenhor Ascânio. A doença é um purgatório antecipado. Olha aí que outra vantagem da doença. A doença é um purgatório antecipado. Chame mais alguém para ouvir essa outra parte, porque é muitíssimo importante. E aí, eu e você temos que lembrar o que é o purgatório. É uma realidade, mas muitas vezes esquecida por nós. Entende, Silvana? Muitos de nós sabemos. O purgatório. Tem um negócio aí chamado purgatório, né? Alguns talvez nem saibam disso. Né? Mas o que é mesmo o purgatório? O que é que tem a ver a doença com o purgatório? Porque o Monsenhor Ascânio está dizendo hoje para mim e para você que a doença é um purgatório antecipado. E vai mais além. Ele diz, e que também é mais eficaz e é um purgatório mais proveitoso do que o outro pelo qual teremos de passar. Então, o purgatório é uma realidade pela qual talvez eu e você tenhamos que passar? Vamos recordar rapidamente. Depois você pode, como eu disse, vai lá no Breviário da Confiança, dia 2 de novembro, ali no início, alguns dias de novembro, a gente falou bastante sobre isso. A palavra purgatório, ela tem a ver com purificação. Né? Purificação. Purgatório é uma realidade de purificação. E é uma realidade provisória, é uma realidade intermediária que nos prepara para o céu. O que nós temos de definitivo após a morte, mesmo, realidades definitivas, é céu e inferno. Nós temos essas duas realidades. Quando nós morremos, nós temos já definida a nossa realidade. Não muda. Aonde a árvore cai, ela fica, como diz a palavra de Deus. Então, aonde nós vamos viver a nossa eternidade é definida ali no instante da nossa morte. Ou nós vamos viver eternamente no céu, ou nós vamos viver eternamente no inferno. Porém, Deus, na sua infinita misericórdia, nos dá uma possibilidade de uma purificação após a morte. Se eu e você morremos em uma situação intermediária, para você entender. Se eu e você morremos, mas não numa situação de pecado grave, que é um pecado consciente, é um pecado cometido livremente contra qualquer um dos mandamentos de Deus, isso é um pecado grave. Eu sei que é pecado e eu quis pecar. Eu sei que é um pecado contra os mandamentos de Deus, eu sei disso. E mesmo sabendo, eu quis pecar. Isso é um pecado grave. Se eu e você morremos em um pecado grave, nós estamos condenados, nós nos condenamos ao inferno. Agora, é possível, e muitas vezes isso acontece,
que alguém morra sem estar em uma situação extrema de pecado grave. Mas, ao mesmo tempo, infelizmente, não morreu numa situação plena de amizade com Deus. Não morreu com o coração totalmente purificado. O que é uma situação plena de amizade com Deus? O que é um coração totalmente purificado? É alguém que morre amando a Deus acima de todas as coisas e amando ao próximo como a si mesmo. Quantas pessoas morrem assim? Você entende, né? O Inácio morreu assim, amando a Deus acima de todas as coisas e amando ao próximo como a si mesmo. Foi direto para o céu. O Francisco, São Francisco de Assis, morreu assim, amando a Deus acima de todas as coisas e amando ao próximo como a si mesmo. Mas você há de convir que muita gente boa não morre assim. Não morre, graças a Deus, tudo por graça de Deus, numa situação extrema de inimizade com Deus, de pecado mortal. Mas também não morre amando a Deus acima de todas as coisas, amando ao próximo como a si mesmo. E aí? E aí Deus nos dá essa possibilidade de uma purificação daquilo que nos faltou de amor, daquilo que o pecado em nós estragou, porque no céu só se pode entrar plenamente puro. Não é uma exigência absurda de Deus, não, gente. É uma questão de coerência, porque nós não poderíamos resistir à força da glória de Deus imensa com o coração ainda impuro. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Então, toda e qualquer impureza, por menor que seja, precisa ser purificada para que a glória do céu possa ser experimentada. É aí onde entra o purgatório. No purgatório, nós temos essa purificação. Do purgatório, ninguém desce para o inferno, só sobe para o céu. Mas o purgatório é um lugar de sofrimento. É um lugar de sofrimento. Bem diferente do sofrimento do inferno, porque o sofrimento do inferno é um sofrimento sem esperança. É um sofrimento de desgraça eterna. Mas o purgatório é um sofrimento porque as almas que ali estão, elas estão sedentas de Deus. Elas não veem o momento de estar com Deus, porque a minha alma e a sua têm sede de Deus. Aqui nessa vida a gente meio que se engana. A gente fica enganando a sede da gente com outras coisas que não matam a sede, que só aumentam a sede. Mas lá, depois que a gente morre, não tem como enganar mais a alma. A alma está sem essa realidade do corpo, então a alma quer Deus, quer Deus, quer Deus. E cada instante, por menor que seja, sem Deus é um grande sofrimento. E existe, então, essa purificação dolorosa, que a alma aceita até com alegria. Os santos dizem que no purgatório, as alegrias do purgatório, por essa certeza do céu, por essa expectativa do céu, por essa experiência até com a justiça de Deus, com a misericórdia de Deus. Não tem alegria nesse mundo que se compare com a alegria vivida no purgatório. Mas também não tem sofrimento neste mundo que se compare com o sofrimento do purgatório. Entende? Porque é um sofrimento muito intenso. E aqui onde Monsenhor Ascânio está dizendo que a doença é um purgatório antecipado. Então, eu e você podemos aproveitar as situações de doença para antecipar aquilo que nós iríamos purificar no purgatório. Você entende? Nós podemos antecipar. Porque a questão é a seguinte, para você entender o que é isso que a gente tem que purificar. O pecado, ele traz, o pecado mortal, né, ele traz duas grandes consequências. Uma delas é o inferno. Uma pessoa com pecado mortal, ela está condenada ao inferno. O que é que pode livrar essa pessoa do inferno? O arrependimento e a confissão.
Então, alguém como eu e você, que está numa situação de pecado mortal, já tivemos em alguma situação de pecado mortal, que venhamos a estar em situação de pecado mortal, se nós nos arrependemos e nos confessamos, Deus perdoa a pena eterna, aquela consequência eterna. Mas ficam consequências momentâneas, consequências temporais em nós, nas pessoas que a gente estragou. Por exemplo, alguém que roubou alguma coisa que merecia ser presa, se ela se arrepende, se ela pede perdão, ela pode até ser livre da prisão, mas ela tem que repor aquilo que ela roubou. Ela tem que compensar aquilo que ela tirou. Então existem as consequências temporais e são essas que precisam ser pagas. As consequências do pecado que a gente cometeu. Imagina uma criança que, descuidada, indisciplinada, quebrou um vaso muito caro da sua mãe e merecia uma pisa daquelas, né? Aí a mãe diz, olha, porque a criança chega chorando, não, por favor, nunca mais eu faço isso. A mãe diz, pronto, eu vou te perdoar. Você merecia um castigo grande. Eu não vou dar esse castigo em você, mas eu vou pegar aquele dinheirinho que eu lhe daria para o sorvete, para o pirulito, aquele brinquedo que eu iria lhe dar, vou pegar esse dinheiro para pagar o vaso que você quebrou. Então o purgatório ele entra nessa realidade. Agora, é possível, é isso que o Monsenhor Ascani está dizendo, que eu e você paguemos estas dívidas dos nossos pecados. Fomos perdoados numa confissão do inferno, livres do inferno. Mas podemos pagar já agora esta dívida. Por exemplo, vivendo de uma maneira conformada, resignada, uma doença. E diz o Monsenhor Ascânio que esse purgatório antecipado, que a doença pode ser, ele é mais eficaz, mais proveitoso do que o outro. Porque nós podemos nessa vida estar unindo os nossos sofrimentos aos sofrimentos de Jesus e tornar de um valor incomparável aquilo que nós sofremos aqui para o resgate da nossa dívida. E encerra hoje o breviário citando uma santa que ela escreveu um livro, você pode até depois procurar, baixar aí na internet para ler, adquirir também, solicitar, chama Tratado do Purgatório. O nome dela é Santa Catarina de Gênova. Então foi uma das santas que mais falou sobre o purgatório. Uma mulher de muita intimidade com Deus e que teve muitas revelações sobre o purgatório. Então ela diz assim, as pessoas doentes acham o purgatório no seu próprio corpo. Então vamos aproveitar. É assim que encerra hoje o breviário. Aproveitar a doença para esta purificação, para esta expiação, que é menos dolorosa, por mais dolorosa que seja, é menos dolorosa, mais fácil e eficaz do que aquele sofrimento que nós poderíamos enfrentar lá no purgatório. Vamos pedir a Deus esta graça, dessa compreensão que o Espírito Santo pode nos dar. Jesus, nós queremos te louvar e agradecer por essa página de hoje. Queremos pedir mesmo, Senhor, que o Teu Espírito nos ilumine para entendermos de uma forma diferente as nossas doenças. Não com revolta, não com irritação, mas vendo nelas não um mal em si, mas um bem que o Senhor está nos permitindo para a salvação de nossas almas. Senhor, que aproveitemos o tempo da doença para refletir sobre a vida, para refletir sobre a eternidade, para a mudança de vida, para a mudança de atitude e para a purificação dos nossos pecados. Para que um dia estejamos contigo eternamente, na glória do céu. Sagrado coração de Jesus, nós confiamos em vós. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Deixa aí o seu comentário, o que foi que você experimentou neste breviário de hoje, em que falamos desse assunto tão delicado, não é? Que é a questão da doença, enfrentamento de um jeito diferente da doença. Deixa aí no seu comentário o que foi que isso fez brilhar no seu coração. Compartilhe com alguém se lhe fez bem. Lhe fez bem? Compartilhe com alguém. Você que está nos vendo pelo YouTube, você que está nos vendo pelo Facebook, você que está nos vendo pelo Instagram, você que está nos ouvindo pela rádio, compartilhe com alguém essa riqueza de hoje do Breviário da Confiança, esse ensinamento maravilhoso que o Monsenhor Ascânio nos trouxe. E o convite para você divulgar este espaço para que mais e mais pessoas estejam conosco aqui, crescendo na amizade com Deus. Um abraço grande para você, até o próximo Breviário da Confiança, se Deus quiser. Que Deus lhe abençoe e que Maria lhe guarde. Tchau.